Olá a quem nos acompanha lá em casa, também ao nosso auditório e em particular também agradecer ao vereador Jorge do Movimento Mais pela sua disponibilidade em estar aqui hoje connosco no auditório da Rádio Sines para fazermos um balanço daquilo que foi estes 6 meses do atual Executivo Camarário e também destes 6 meses da oposição, do balanço que faz do desempenho do Executivo e também do desempenho daquilo que é a função da oposição. Bem-vindo e podemos ir diretos à questão. Qual é o balanço que o vereador faz destes 6 meses? Bom, antes de mais, olá, obrigado pelo convite, agradecer de facto a amabilidade de me receberem aqui no vosso espaço, a toda a gente que nos está a ouvir em casa, sinienses, porto-covenses e todos os demais, presto também o meu olá e os meus cumprimentos. Concretamente, em relação à questão que me coloca. Bom, 6 meses de mandato já dá de facto para termos algum balanço e para termos alguma ideia no fundo de como é que o futuro do município vai ser conduzido. A CDU ganhou as eleições de forma inequívoca, isso já foi devidamente batido até aqui por vós, e portanto está a operar aquilo que desde logo disse no seu programa e que não foi segredo de ninguém, uma mudança estrutural nos serviços camarários, com o intuito, ou sob o pretexto, digamos assim, de aproximar, digamos que os serviços da população e com isso dotar a Câmara de uma capacidade que eles entendem que não tinha para resolver os problemas das pessoas. Nós estamos expectantes, efetivamente não era algo que nós tivéssemos pensado, nós, movimento, não pensámos em fazê-lo, pelo menos desta forma tão profunda, e estamos expectantes em relação aos resultados que isso possa vir a trazer. No entanto, vamos estar atentos, obviamente, e tentar perceber o grau de eficácia, digamos, que todos queremos, é que os problemas das pessoas sejam resolvidos, com a celeridade, alguns deles que é necessário ter, e, portanto, em relação a isso, temos alguma expectativa e vamos dar tempo ao tempo, até porque, oficialmente e dito pelo Presidente, só a partir do dia 1 de junho é que a máquina, digamos assim, camarária começará a funcionar nestes novos moldes, apesar de já ter dado sinais de facto haver ali algumas alterações em curso e, portanto, temos que dar tempo para perceber se efetivamente isso traz aquilo que todos desejamos, é que seja melhor qualidade de serviços e que se resolva os problemas graves que a população enfrenta. Em termos de balanço, eu diria que neste momento as questões, digamos, que foram bastante escrutinadas e até debatidas durante a campanha já têm, no fundo, um rumo decidido por parte de quem está a governar, designadamente a habitação, a própria política de eventos, com um corte substancial já no próximo Festival de Músicas do Mundo e uma alteração no modelo das tasquinhas para 26, que, pelo que percebi, ainda será maior nos outros anos que se seguirão, e, portanto, da nossa parte, o que é que nós temos a dizer sobre isto? Aguardamos com alguma expectativa para podermos também tirar, no fundo, as nossas próprias ilações. Temos algumas convicções relativamente a algumas coisas que podemos eventualmente aqui aprofundar um pouco, temos as nossas próprias convicções e, portanto, é como vos digo, será necessário dar aqui algum tempo para perceber efetivamente qual é a consequência e qual é o resultado, digamos, que a política implementada pela CDU vai trazer naquelas que são as maiores preocupações, eu diria que de todos nós, portanto, autarcas e não, acho que há aqui uma série de coisas que mexem com a nossa vida, com o nosso dia-a-dia e, portanto, têm que ser encaradas com a devida seriedade e acerca do balanço eu diria que mais ou menos é isto que tenho para dizer. Até porque na questão e aliás a CDU não tem maioria absoluta, não é? Tanto no Executivo como na Assembleia Municipal e também na Junta de Freguesia. Até aqui
de certa forma, a oposição votou, na grande maioria das vezes, ao lado do atual executivo da CDU. É verdade. Com exceção de, por exemplo, das grandes opções do plano, em que nós resolvemos abster-nos porque, efetivamente, havia ali 3 ou 4 questões que nos pareceram que não estávamos confortáveis para votar a favor. Fizemos-lo e explicámos, inclusivamente com a declaração de voto, porque é que o nosso sentido de voto era aquele. A questão tão falada dos impostos, do IRS, porque Sim. acho que foi uma situação que foi mal conduzida e também faço aqui o meia-culpa, porque efetivamente nós tínhamos o dever, digamos assim, de acautelar aquela situação talvez de uma ou outra forma, e vocês aqui fizeram uma análise a esse assunto que eu acho que vai um pouco ao encontro daquilo que aconteceu. É factual, aquilo que aconteceu é factual. Bom, Jorge, desculpa, nós tínhamos uma vantagem. É que Claro. nós falámos depois de ter acontecido e de termos exatamente. estudado o caso. Vocês foram confrontados com uma situação que se calhar ninguém estava à espera, pelo menos é inusual. Não. Eu diria que não só ninguém não estava à espera, como o timing em que aquilo acontece precipita para aquela situação em concreto. Ou seja, se aquilo acontece, se calhar, ou se o processo em si tivesse sido conduzido de uma forma diferente, e podemos aqui discutir se foi bem conduzido ou mal conduzido. No meu entender, as coisas podiam e deveriam ter sido feitas de coisas diferentes. Até porque foi algo que nem sequer foi debatido em campanha. E até porque, repara, a questão de ter sido bem ou mal conduzido, enfim, é o que é. Agora, não foi atingido o vosso objetivo. Não. O vosso objetivo De era todo. reduzir os impostos Não e de isso não todo. sucedeu. Não só os nossos, mas eu estou aqui para falar concretamente Eu dos julgo nossos. que toda a oposição pretendia baixar os impostos. Exatamente. E não sucedeu. Seguir a linha, até porque o mais queria seguir a linha que tinha vindo a ser Sim, adotada claro. no mandato anterior, que era uma política de devolução Progressiva. progressiva. Sim, sim. Não queríamos fazê-lo de uma forma muito drástica e, portanto, aí foi claramente uma derrota política. Claro. Nós perdemos aí pela conjugação dos timings e porque não foi possível depois levar aquilo novamente à Mas, Assembleia Municipal. E Jorge, antes de mais, permite estar por Jorge, nós fomos, Com certeza. fomos companheiros de luta e vontade, à reencontramos aqui com muito gosto novamente na política. E eu sou da opinião que existem 3 marcas nestes 6 meses do poder, de quem está hoje no poder local. Uma que já falámos aqui, que é a questão da reorganização. Outra que também já abordámos aqui parcialmente, portanto, a questão do FMM, a questão das tasquinhas, Política de eventos, digamos assim. política de eventos, a questão que para mim entronca também aqui a questão do mercado municipal, ou seja, há aqui uma política de redução de custos, de alguma adequação, eu diria, acho eu, de algum pragmatismo daquilo que será mais próximo do que será a necessidade. Se calhar nós não precisamos do mercado daquela dimensão, temos outras prioridades, enfim, acho que tem sido uma marca destes 6 meses. E depois há uma terceira vertente, que é este poder local que hoje temos é muito mais vocal junto do poder central naquelas questões que já eram evidentes nos últimos anos, no crescimento que Sines vai ter, nas dificuldades de serviços que não temos, enfim, temos estes 3 conjuntos. O mais revê-se nestes 3 aspectos? o mais, para ser muito concreto na resposta, e vou começar pelo fim, revê-se nessa questão da reivindicação junto do Governo Central. Foi algo que nós dissemos durante a campanha, que entendemos que é absolutamente necessário. O que não me revejo tanto nesta questão, na forma como tem sido quase que repetitivamente alegado sempre o Estado Central. Nós sabemos aqui, uma de várias coisas é que efetivamente Sines tem um interesse estratégico para o país, tem de facto condições para se fixar aqui grandes investimentos, portanto para atrair investimento, mas efetivamente não tem sido olhado, e nisso eu acompanho o discurso do Presidente, para tudo o que é, sob o ponto de vista estratégico, necessário acompanhar este investimento. E portanto, sim, eu acho que nós temos que ser reivindicativos junto do Governo Central, mas não podemos com isso, e não estou a dizer que é o caso, demitir-nos daquilo que é também a nossa... Minorizar o papel do poder local. Exatamente, ou seja, nós temos uma responsabilidade grande sobre aquilo que acontece no nosso território, que não passa única e exclusivamente por reivindicar junto do Governo Central
o que é que nós queremos para os nossos e para o nosso território. Temos que ir além disso. E com os instrumentos que tenho, e evidentemente acompanhado desse raciocínio de vocalizar junto das altas patentes nacionais e do Governo Central verbas e de facto uma atenção particular para o nosso território, tem que ser uma conjugação de esforços, digamos assim, ou uma conjugação de fatores para trazer efetivamente aquilo que todos precisamos. E nós precisamos de facto de uma estratégia, de uma visão para o nosso território, porque de hoje à amanhã vamos estar a comprometer claramente as gerações futuras. Se isso não for feito agora, e já vamos com atraso. É verdade, todos assumimos que já vamos com algum atraso. E, portanto, os investimentos que estamos a falar, que são precisos fazer de natureza e de ordem pública, também são coisas que não são consumáveis em tempo recorde, não é? Portanto, é preciso cuidado, para não perder aqui só em relação àquilo que falámos. Efetivamente, a política de eventos está a ser radicalmente revista, o Executivo entende que é preciso reduzir despesa, portanto, nos eventos, e no caso das tasquinhas, que é preciso reorganizá-las, digamos assim, devolvendo-as eu diria que é uma matriz mais identitária, portanto, uma verdadeira mostra gastronómica. Às suas origens, digamos assim. Não sei, com a conjuntura atual, se isso vai pegar. Sou muito sincero. Mas, como disse no início, e volto a repetir, cá estaremos para fazer essa análise no devido tempo e para tentar perceber, e já agora, do lado do mais, para tentar encontrar uma alternativa que possa funcionar, digamos que, caso esta não resulte, que possa funcionar melhor para esta situação das tasquinhas. Ao fim, passaram-se 6 meses, não é assim tanto. Para algumas coisas é muito tempo, a nível político local, para algumas coisas é muito tempo, para outras não. Estes 6 meses já permite que o mais olhe para a atual governação e possa fazer esta avaliação. Se há 6 meses atrás, não sei se foi o caso e também não vou perguntar, se há 6 meses atrás, quer dizer, eu pergunto e o Jorge diz se quiser, se quiseres, se há 6 meses atrás nos tivessem convidado para integrar este Executivo para termos maioria, quer no Executivo, quer na Assembleia Municipal, com aquilo que conhecemos passado 6 meses, tinha sentido termos aceito ou não? Bem, Brás, eu vou ser muito pragmático, não faria muito sentido eu não me quero escusar à resposta, como é óbvio, estar aqui a dizer isso, até porque na variação há 6 meses atrás tínhamos pessoas que neste momento não estão. Estou a falar concretamente do caso do Gonçalo. O que é facto é que esse contacto não existiu. Portanto, não houve abertura da parte da CDU, em momento algum, de ouvir, neste caso os vereadores do Mais, sobre uma hipotética hipótese. Nem na Assembleia? Nem na Assembleia. Okay. Portanto, estarmos a fazer um cenário em cima de algo que não aconteceu, não me parece que seja o adequado. Mas se quiseres efetivamente uma resposta, eu posso dá-la. Temos coisas que nos aproximam, mas temos se calhar mais coisas que nos afastam e, portanto, não sei se isso seria... E talvez também seja demasiado cedo ainda. E demasiado cedo. Da minha parte, e isto só me compromete a mim, o que eu vou dizer, não seria de ânimo leve que se calhar aceitaria uma situação dessas. No entanto, continuo a achar, até pelo aquilo que os resultados eleitorais ditaram, que esse contacto pelo menos deveria ter acontecido, não só pelos próprios resultados eleitorais, mas também, e se calhar sobretudo, porque o único contacto, exceptuando as formalidades da reunião de Câmara, foi ao abrigo do Estatuto da Oposição. Foi a única altura em que nós, digamos assim, fomos minimamente ouvidos. Tudo o resto decorreu no normal funcionamento da reunião de Câmara. Não é? Olhando para os resultados eleitorais e fazendo aqui, enfim, se calhar uma leitura um bocado naive, eu se fosse de um partido, fosse qual fosse, e não tivesse maioria e quisesse ter maioria para poder governar, eu acho que aqui é que foi a grande questão. De alguma forma a CDU entendeu, e pelos vistos até ver bem, que não necessitaria de maioria para conseguir governar, porque tem conseguido governar, pelo menos até à data,
sem maioria. Mas se fosse partido não tendo maioria, parece-me que o mais lógico era aproximar-se de um partido, até porque o mais nunca teve uma matriz ideológica muito forte, fosse de esquerda, de direita, de centro, nunca radicalizou nenhuma posição. Eu deixo essa parte para a CDU e para eles comentarem, portanto não vou ser eu a comentar, obviamente. Mas isto tem algum sentido, não é? Olhando assim, pelo menos teoricamente, teria algum sentido. Eu não estou aqui para comentar o que é que eventualmente a CDU poderá ter pensado em fazer ou não nessa altura. A CDU de facto ganhou as eleições, como eu já disse, quer neste momento pôr em prática o seu programa, tem as suas ideias próprias e, não tendo maioria, acho que tem a obrigação, digamos, quase que é uma obrigação, não é? De dialogar com as demais forças políticas. E está a fazê-lo caso a caso? Está a fazê-lo em relação a alguns temas que politicamente são mais sensíveis. Há discussões, e olha, a questão do IRS foi uma delas, não é? A própria questão do... Tu já reparaste que isto, tanto no Executivo como na Assembleia, 90% ou 95% das coisas são comumente aceitas por todos, porque são coisas de gestão diária, do dia-a-dia, não é? O ciclo político que agora se iniciou debatia-se com uma série de problemáticas que, de uma maneira ou de outra, todas as candidaturas acabaram por abordar. Algumas com soluções de natureza muito diferente, mas todas queriam, de facto, que as coisas mudassem para melhor do que aquilo que estavam. E, portanto, até sob o ponto de vista da leitura política que podemos fazer neste momento, pelos 6 meses de mandato, é preciso dar tempo para perceber se esta estratégia vai funcionar ou não. E, portanto, o tempo dirá, e cá estaremos, obviamente, para falar sobre isso e para tentar perceber, aí sim, eu responder a coisas do género: vocês teriam feito diferente? O que é que teriam feito? Neste momento, não queremos fazer uma oposição responsável, queremos acompanhar, de facto, não queremos bloquear de forma alguma a governação, porque isso seria, eu diria que mau para todos nós. Não só sob o ponto de vista político, mas para a população em si, porque a população é que neste momento precisa de ver os problemas resolvidos. Podem não bloquear, mas podem também influenciar outro rumo das coisas em relação a alguns temas, não é? Falo-emos certamente, Filipe, em relação a coisas que, e já teremos possivelmente a oportunidade de lá ir, em relação a coisas que temos visões, como por exemplo marcadamente a questão da segurança, diferentes. Não é? Exato. O Presidente tem dito algumas coisas sobre isso, e vocês também, de uma forma geral, o Movimento e o PS e o PSD também já falaram dessas situações. Todos nós sabemos que há algumas visões diferentes. Podemos ir àquela questão de que uns dizem que isto está mais inseguro e outros menos inseguro, mas eu acho que é um facto que o tema pelo menos deve nos preocupar, até pelo o desenvolvimento, né, que a cidade ou que o Conselho ao longo do tempo vai tendo, até com o aumento da população. É normal que há determinados acontecimentos que passam a haver que não haviam antes. Também sabemos que o efetivo é reduzido, não é? Se calhar para a importância do nosso Conselho. O Mais também concorda que só devemos reivindicar ao Governo e esperar que o Governo resolva, mesmo correndo o risco do Governo não resolver, ou partilham da ideia de uma polícia municipal, das videovigilância? Qual é a posição do Mais em relação a esta matéria? Bom, Filipe e Brás, relativamente à questão da segurança, eu penso que há aqui duas questões que são preciso olharmos com muita seriedade. A primeira foi-nos dada pelo RASI, e os números são o que são. Efetivamente, o RASI faz um relatório do distrito em que diz claramente que houve um aumento da criminalidade violenta, não concretiza para Sines, efetivamente refere-se ao distrito, e estando nós no distrito em que estamos, obviamente que sabemos que estes números também trazem a reboque, digamos assim, muito daquilo que se passa na área de Setúbal e, portanto, ali naqueles concelhos. O que nos deve preocupar, e que nós não temos, digamos que eu não tenho números para sustentar isto, é a questão da percepção. E a percepção, para mim, tem valor, ou seja, as pessoas com quem eu falo, desde os jovens até pessoas de mais idade, e eu
estou à vontade para falar sobre isso, porque visito diariamente, no âmbito da minha profissão, muitas casas, e muitas casas onde residem pessoas com alguma idade já. A percepção é de que Sines está mais inseguro. As pessoas têm alguns receios. E têm alguns receios por, factualmente, não existirem coisas como patrulhamento a pé, não existirem, por exemplo, iluminação suficiente, que é uma das coisas que nós nos temos batido. A cidade continua, em certos e determinados pontos, a estar completamente às escuras, quer queiramos, quer não. Isso é gerador de sentimento de insegurança e, portanto, se a videovigilância for para, efetivamente, trazer maior tranquilidade às pessoas ou ter um sentido dissuasor, eu e o mais estamos ao lado dessa colocação. Relativamente à questão dos efetivos, é preciso bater o pé, efetivamente, é algo que depende diretamente do Ministério da Administração Interna. Há poucos dias celebrou-se aqui o dia da GNR. O Presidente disse-nos que iria fazer, mais uma vez, chegar essa mensagem junto, portanto, neste caso, do Comando Territorial e das altas patentes que cá tiveram. E, portanto, nós entendemos que é preciso reivindicar, mas não é só preciso reivindicar mais efetivos, porque primeiro que tudo temos que começar pelo básico, temos que dar uma infraestrutura, ou seja, um posto em condições para depois podermos albergar não só dar melhores condições não só a esses efetivos, como também às pessoas, aos munícipes e a todos os demais que fazem atendimento naquele espaço, que eu acho que tem, todos nós conhecemos e tem, de longe, condições minimamente dignas, digamos assim, para o efeito. A Polícia Municipal não. A Polícia Municipal, eu sou muito pragmático sobre isto. Eu acho que nós tínhamos mais a ganhar com um reforço de efetivos e com um posto em condições do que propriamente com uma Polícia Municipal. Até pelas limitações de competências que a própria Polícia Municipal e o próprio tem. Custo, não é? E o custo associado. Mas há aqui uma coisa, eu acompanho este raciocínio claramente, e há aqui uma coisa que é, há uma percepção que ninguém nos pode dizer que não corresponde à realidade, é que a população de Sines aumentou. A população flutuante aumentou. E seria uma anomalia quase estatística se aumentasse a população e não aumentasse a criminalidade, mais ou menos violenta. Portanto, agora, não sei se foi acompanhado de efetivos e demais. Portanto, isso parece mais ou menos claro, não é? A forma de lá chegarmos. Que há mais acontecimentos também há. Claro. E se formos perguntar à maioria das pessoas se sentem confortáveis a sair à rua, avaliamos percepções. Agora, quantificar isto, seria preciso, se calhar, fazer um pequeno estudo, tirar uma amostra. Mas a percepção também faz. E as soluções também faz parte da questão da segurança e da liberdade de qualquer cidadão, não é? É assim, eu se não me sentir confortável em passar em determinadas ruas, não é? É óbvio que não me vai acontecer nada, mas eu não tenho a liberdade de lá passar porque não me sinto confortável. A esse nível eu continuo a achar e a considerar. É claro que é um tema que podemos estar, não é? A questão da iluminação é uma questão fundamental. Nós tivemos várias opiniões. Agora, minorámos o problema sem o ter resolvido todo, mas tivemos aqui semanas de inverno em que tínhamos a cidade, eu não diria 50%, mas se calhar 40% às escuras. Não só para a circulação rodoviária, para a circulação pedonal em si, agora esqueçamos a parte da segurança. Torna-se complicadíssimo e até de um elevado grau de risco. Por exemplo, aquela rotunda do Dom Pedro, não a que está a ser construída, a outra que faz a ligação para o antigo Lidl, para a estrada da Feiteira, esteve às escuras, tem uma passadeira em cima que é altamente sinistra, que vocês todos conhecem aquilo ali, quem vem da avenida para virar para o lado do cemitério, a passadeira está em cima da rotunda e aquilo teve às escuras em tempo. E lá está, é um fator de insegurança no sentido que as pessoas não se sentem confortáveis. Também. Antes de retomarmos aqui ao poder local, vamos tentar fazer aqui um balanço do mais. O mais, nestes 6 meses, perdeu, e eu já explico o que é que quer dizer com isto, perdeu 2 pesos pesados. A Marisa Santos, ao assumir a Assembleia Municipal, não é... Vamos ver, eu falei acerca disto, acaba por perder alguma liberdade porque tem que ser isenta no seu posicionamento Falamos político. De ativos políticos, certo? Sim. E depois temos o Gonçalo Naves, que seria, neste momento, tirando a Marisa, obviamente, seria, pelo menos dentro do Executivo, o vosso vereador mais experiente. Portanto, passaram 6 meses.
o MAIS teve uma votação muito digna, é o principal partido da oposição e deverá liderar a oposição no sentido em que foi o mais votado. Isto tem tido um impacto, aliás, eu acho que tem sempre impacto. Agora, qual é a dimensão do impacto que isto tem do ponto de vista de inibir o vosso posicionamento enquanto oposição? O que é que eu quero concretizar com isto? Nestes 6 meses não deveríamos ter tido mais oposição, não deveriam ter também sido mais vocais no que foi as vossas bandeiras, no que foi as vossas propostas do ponto de vista eleitoral, ou a saída, que não foi saída, pelo menos a Marisa não, ou aqui a inibição destes dois elementos poderem fazer oposição é que tem provocado isto, e nos próximos tempos iremos começar a ter o mais a assumir que é o líder da oposição e a chamar a si o que foram as suas bandeiras eleitorais e as suas propostas? Bom, em primeiro lugar, dizer que é inegável que nós perdemos um ativo político importante. O Gonçalo Naves era e foi o nosso candidato à Câmara Municipal. Para além disso, tracionou todo um trabalho político ao longo dos 4 anos a preparar a candidatura do movimento. Teve um papel de agregação bastante importante e de planeamento da candidatura e, portanto, seria, obviamente, muito incorreto da minha parte estar aqui a dizer que essa perda não se sentiu. Sentiu-se, como é óbvio, é factual. Agora, o mais é mais do que o Gonçalo. O movimento não se extinguiu com a saída do Gonçalo. O mais tem ideias próprias, tem um programa que sufragou, portanto, que submeteu a sufrágio, e a questão do ser mais vocal ou menos vocal. Na política todos temos perfis, certo? Uns dos quais se gosta mais, outros dos quais se gosta menos, uns se calhar mais acutilantes, outros se calhar mais passivos. Eu diria que não vamos fazer, ou não estamos a tentar fazer neste momento uma oposição, digamos, muito vocal, pelos motivos que já elenquei. Eu acho que é preciso, de facto, dar espaço de governação para depois efetivamente ter contra-argumentos ou tentar contrariar, digamos, que algum rumo de algumas coisas que vão mais ao encontro daquela que é a nossa leitura para aquela situação em específico, e não vou estar agora a concretizar o quê, porque o próprio desenrolar do mandato há de propiciar momentos em que isso se vai verificar. É assim, a política funciona assim em todo o lugar. Relativamente à questão da Marisa, concordo e não concordo. E concordo completamente com a posição do Brás no que respeita à questão da isenção, até pela inerência das competências que o cargo traz. No entanto, eu saluto todo o trabalho que tem sido feito ao nível da Assembleia Municipal. Eu acho que Sines merecia desde há muito uma Assembleia Municipal que, de facto, fosse uma Assembleia Municipal. Exatamente. Permitam-me dizer isto, e isto vincula-me a mim, como é óbvio, mas a sensação que eu tenho... E o facto de não serem da mesma cor política também propicia que isso aconteça. Também. Mas eu acho que o mais importante de tudo é, de facto, a visão que se tem sobre o órgão em si e o que se pretende que seja o trabalho do órgão em si. E a Marisa teve sempre uma visão muito clara do que é que queria para a Assembleia Municipal e já começou a dar sinais claros daquele que vai ser o mandato da Marisa enquanto Presidente da Assembleia Municipal. As comissões permanentes vão mesmo funcionar, há uma série de temas e de matérias que são particularmente delicadas que ela vai querer puxar à Assembleia Municipal e, no meu entendimento, bem, e, portanto, acho que este trabalho político teria que ser feito por alguém. A nossa escolha foi a Marisa e, portanto, acho que a Assembleia Municipal está muito bem entregue. Quanto à capacidade que vamos ter depois também de materializar a nossa oposição em termos da Assembleia Municipal, que era a questão, não me parece de todo que isso fica altamente comprometido. Se me disseres, efetivamente, ela é um ativo e tem que mostrar uma isenção diferente pelo cargo que tem, concordo absolutamente. Mas o MAIS tem mais eleitos e tem uma visão sobre os diferentes temas que são abordados e tem uma concertação política, digamos assim, em relação àquilo que pretende, no fundo, para as diversas áreas. E tem o vosso programa, como disseste? E temos o nosso programa e, portanto, vamos pugnar sempre para tentar, ao máximo, aproximar a execução da CDU
àquilo que é a nossa visão para o território e que nós entendemos que é aquilo que satisfaz melhor as necessidades das pessoas. Então, deixa-me colocar de outra forma para ver se tens que responder. Nestes 6 meses, o que é que teria, se fosse o Presidente, o que é que terias necessariamente feito diferente? Estamos aqui a falar já de coisas que acontecem, por exemplo, o FMM, as tasquinhas, a questão da ponte, da forma como foi conduzida a questão da ponte, estamos a falar na questão da habitação, do Porto Covo, o mercado municipal. Portanto, são muitas questões. Sim, mas e algumas que nem sequer estão aqui, que são internamente das vossas reuniões. O que é que já terias feito diferente? O que é que seria, em termos estratégicos, o que é que seria diferente? Pronto, relativamente, começando pelas mais fáceis, relativamente à questão do FMM, nós não tivemos contra a Receita a diminuição da despesa do FMM. Aliás, nós entendemos que o FMM tem que ter um equilíbrio entre aquilo que é a despesa e aquilo que traz à cidade. E poder-se-á sempre aqui voltar à velha questão mas traz efetivamente à cidade, traz efetivamente ao comércio, isso poderá ser aqui debatido. Em relação, se seria um corte de despesa tão pronunciado, se calhar não. Respondendo à questão que foi colocada. Era o caminho, mas mais devagar. Se calhar mais devagar, até porque, mas cá está, temos que ver o que é que isto vai significar em termos da própria dinâmica do festival, qual será o impacto desta redução, não é? E isso ele tem que acontecer primeiro para depois podermos fazer essa análise. Relativamente à questão da ponte, bom, a questão da ponte é daquelas questões que acontecem sem ninguém estar à espera e que têm que ser geridas por quem está a governar. Aquilo que me preocupa em relação à questão da ponte não foi a forma como ela está a ser gerida, é de facto o prazo de execução da obra. Pelo impacto que traz e para saber se efetivamente, o Presidente já fez declarações públicas já acerca disso, se a Conduril conclui dentro ou até eventualmente antecipa o prazo que anunciou para a conclusão da obra, porque efetivamente vamos ter o problema, se não antecipar, vamos ter um Festival Músicas do Mundo sem aquela estrada a funcionar, que a mim preocupa-me bastante que isso vá acontecer, porque a circulação que se fazia ali para Porto Covo, que era circular, vai deixar de existir, não é? Vamos ter uma única estrada para ir e para voltar. Que também não está em grandes condições. Vamos ter um cruzamento complicado para gerir. Portanto, eu acho que é uma das situações que se calhar temos que olhar com alguma delicadeza e acautelar, porque o festival está aí à porta. Sim. Falta mesmo que o custo seja maior, convém encurtar o prazo. Epá, se for uma eventualidade. Eu diria que esta questão que aquilo estar pronto no fim de semana em que vai existir o Festival de Músicas do Mundo no Porto Covo, claro, é uma salvaguarda grande para todos nós, porque o movimento rodoviário que vamos ter ali naquela estrada, nesse fim de semana em particular, aliás, a vários horários, já agora não tem. Mas já estamos quase em cima, quer dizer, já não será possível. Não sei. Como alguém ainda tem. As declarações do ECO do seu Presidente dizem que no mês. Está bem, mas não vais ter estrada no mês. As declarações que saíram do ECO esta semana do seu Presidente diz que ele tem esperança no cumprimento ou na antecipação do prazo. Ainda tem algum tempo. Como alguém dizia há dias com alguma piada, dizia o problema, estava-se a falar na queda da ponte e alguém dizia, o problema não é a ponte ter caído, o problema é como é que a vamos levantar. E é verdade, não é? Sim, mas ainda tem aqui algum tempo. Sim, mas vamos em relação à questão, continuar. Desculpa, Braz, em relação à questão da habitação, eu acho que já deveria, de facto, ter sido dado um sinal claro de como é que vamos resolver este problema que nós enfrentamos. E qual é a vossa posição aqui? Cooperativas, Câmara Municipal, Governo Central, particulares? A nossa posição é tudo o que esteja no âmbito das competências do município, esgotar todas as soluções que resolvam este flagelo que nós temos em Sines, porque senão qualquer dia, já estamos a ter, mas qualquer dia vamos ter aqui uma situação completamente insustentável, é que vamos deixar de conseguir fixar, já estamos a ter isso, mas vamos deixar de conseguir fixar as pessoas porque simplesmente não temos onde as acomodar. Portanto, tudo aquilo que nós entendemos que tudo aquilo que esteja
obviamente dentro das competências da Câmara, e aqui inclui também a parte reivindicativa junto do Governo Central. Ainda há poucos dias agora, até tinha aqui, saiu o anúncio dos 2 mil, cerca do reforço de 2 mil milhões de euros para o IRU construir Casas. e o alargamento do prazo, e lá vem expresso claramente que as autarquias têm que ser envolvidas nesse processo. Portanto, Brás, seja pela cedência de terrenos, seja pelos concursos públicos que ponham, por exemplo, cláusulas, como o Presidente já disse, e o pagamento, em vez de ser em numerário, seja feito em género, em número de fogos, para aumentar o parque habitacional municipal, seja por via de a própria Câmara conseguir ter um reforço financeiro através destas verbas que vêm agora do IRU, e a própria reabilitação do parque municipal. Portanto, eu acho que todas as vias, isso foi uma coisa que falámos ao longo da campanha por diversas vezes, todas as vias são legítimas e são razoáveis neste momento pôr em cima da mesa para resolvermos este problema. Portanto, a posição do MAIS será sempre no sentido de tentarmos, e as cooperativas também, esqueci-me de dizer, as cooperativas uma também. última questão ainda, Doutor. O mercado municipal, qual é a vossa opinião quanto à decisão do O mercado Executivo? municipal. O mercado municipal tinha de facto um projeto, e este foi o grande motivo elencado pelo seu Presidente, um projeto cuja execução tinha uma verba extremamente elevada, sem demérito para quem fez o projeto e para aquilo que estava previsto para aquela zona. Eu penso que é possível ali fazer, eu não tenho dúvidas, eu acho, aliás o MAIS acha que temos que ter um mercado municipal completamente reconvertido, pelo menos digno da cidade em que estamos, não só pelo seu valor histórico, mas pela sua importância social, porque o mercado municipal é mais do que um mercado, como todos nós sabemos, é quase que um ritual, digamos que, de socialização dos próprios sinienses. Portanto, tem a posição de que é preciso de facto fazer ali algo, se calhar não nos moldes em que o PS neste caso projetou. O que eu acho que deve existir, ou melhor, o projeto que vier no fundo a vingar para o mercado municipal, eu entendo, e o MAIS entende, que tem que ser acompanhado de um reforço de bolsas de estacionamento, porque é uma zona completamente crítica, já o é, da cidade para estacionamento, e qualquer solução que não acautele uma solução também prevista ao nível do estacionamento, eu penso que não é uma boa solução para nós. E a alteração que se vai fazer agora na rotunda dos Centenários seria um momento talvez ideal para prolongar, momento oportuno. Para prolongar. E naturalmente que acompanha a mesma opinião em relação ao mercado de Porto Covo, não é? Que também Sem dúvida. tem um projeto. Sem dúvida. Muitas vezes esquecemos de Porto Covo, não é? Mas Porto Covo sem dúvida, acompanho. É uma freguesia do nosso extremamente importante e para a qual devemos olhar sempre de forma muito atenta. Que naturalmente que o MAIS também partilha do investimento turístico da freguesia e a resolução do problema da água. Porto Covo é, do ponto de vista da atração turística, já falámos disso várias vezes, digamos que a grande pérola do concelho, digamos, ainda ontem fui almoçar ali à zona de São Torpes, não obstante a estrada estar interrompida, alguns restaurantes ainda consegue-se lá chegar e é incrível como já se vê uma quantidade de caminhantes pelas dunas afora e portanto aquilo vai ter tendência não só a aumentar agora com a chegada do verão, como é preciso olhar para o Porto Covo como de facto esse ponto de paragem, esse ponto de, já para não falar depois do tradicional turismo veraneante, em que vêm os banhistas e por aí fora. Portanto, é óbvio que temos que olhar para o Porto Covo de uma forma muito séria. Qual é o vosso posicionamento sobre as músicas do mundo no Porto Covo? O nosso posicionamento sobre as músicas do mundo no Porto Covo é, eu diria que as músicas do mundo fazem sentido no Porto Covo. Será discutível se deverão ocorrer naquele local. Eu penso que o local em si, em que se fazem as músicas do mundo, tem um impacto significativo no dia a dia e naquele fim de semana aquelas pessoas veem as suas vidas ali claramente
comprometida naquela que é, no fundo, as suas rotinas diárias, e é o local de passagem. Para além disso, é um local de culto. Não há missa no domingo do Festival de Músicas do Mundo em Porto Covo. Portanto, há ali uma série de constrangimentos que o festival traz, não por ser o festival, mas por ser no local em E há uma que alternativa em acontece. específico? Identificou alguma... Teria que se estudar uma alternativa. Uma alternativa ali em Porto Covo não é fácil, sob o ponto de vista de ter que deslocar as pessoas, digamos, das pessoas terem que se deslocar de carro. Não acompanho a ideia de que Que é o jardim à entrada, talvez, o jardim público à entrada. Talvez, se calhar amenizava um pouco a situação, mas é algo que teríamos que estudar e pensar se efetivamente dever-se-á efetivamente manter o festival em Porto Covo. É absolutamente necessário? Não sei. É discutível, até porque já tivemos essa oportunidade de falar sobre isso, e o próprio Presidente já se manifestou sobre isso. Se calhar se fizéssemos um referendo em Porto Covo 50-50, ou seja, haveria 50% das pessoas que seriam a favor e 50%. E eu acho que o festival tem que ser também, ou tem que ter eco nas vontades das pessoas, e neste caso, falando da única freguesia que o Conselho tem, é preciso ter a aceitação ou o acolhimento, digamos assim, da maioria deles, e seria no fundo isso que seria ir ao encontro daquilo que a população quer. Deixa-me só fazer aqui uma última questão, ainda aqui nesta senda, só aqui 2 minutos. Duas questões que surgiram por força das circunstâncias foi a questão do abastecimento de água. Era conhecido, era falado há muitos anos, mas agora sentimos na pele, literalmente, porque não houve água, e fala-se, portanto, a urgência de fazer este investimento no abastecimento de água à cidade, nomeadamente de criar uma situação de redundância, porque, enfim, por aquilo que já aqui foi falado. E a questão das escolas. Essa, para mim, pelo menos para mim, foi meia surpresa, porque era-nos vendido... Das presidências abertas? Não, era-nos vendido, tínhamos um parque escolar de excelência, e agora descobrimos que em 5 das 6 escolas está a chover. Naturalmente tem que se priorizar estes investimentos. Isto não era... Vocês concordam, identificam e concordam que estas são 2 prioridades e que é comumente aceito, digo eu. Quando falamos de água, falamos de um bem essencial, e de facto todos nos recordamos dos N constrangimentos que causa estarmos um dia sem água como tivemos, e depois cá está tudo o que daí depois veio a ocorrer a seguir, que foram uma série de rupturas, porque o sistema é novamente posto em carga, depois as tubagens estão antigas e naturalmente, como já foi também dito pelo Presidente, vai voltar a acontecer e vamos voltar a ter problemas dessa ordem. Portanto, o sistema de redundância, eu diria que é absolutamente essencial. Portanto, é assim como a questão das hectares, não é? Que também temos um problema até para podermos reparar e fazer a intervenção que é necessária naquela conduta que tem 40 anos e que é a principal de abastecimento, e não virmos a padecer sistematicamente entre escolas, hectares e condutas, eu diria que o investimento disponível para os próximos 3, 4 anos deve estar mais ou menos comprometido. São investimentos são investimentos avultados. É verdade, ainda por cima, se falarmos das hectares e do abastecimento de água, são aquele tipo de obras que não dão votos, não é? Estão debaixo da terra, portanto, então, eu diria, são absolutamente essenciais. Eu diria, sem ser uma provocação... Agora, as escolas, sim, desculpa, Brás, foi vendido de facto uma ideia que eu nunca acompanhei, porque frequento as escolas todas do Conselho e sabia perfeitamente quais eram falava com as pessoas e sabia perfeitamente quais eram os problemas que lá estavam. Sem ser nem sequer é em tom de provocação, é quase de constatação, eu diria que o anterior Executivo, o Partido Socialista, deixou à Câmara Municipal de Sines capacidade de se endividar para realizar estas obras. É verdade. Sim. É verdade. Não vejo provocação nenhuma nisso. Não é temos verdade. Já há muito tempo, mas 3 ou 4 assuntos também importantes e que dão votos. Um dos motivos que a CDU vence as eleições foi a questão do espaço público, a limpeza e a recolha de lixo. Há munícipes que dizem que no seu bairro está melhor, e há munícipes que dizem que no seu bairro está pior. O MAIS está atento a essa situação, tem acompanhado a situação do espaço público, nomeadamente na limpeza e na recolha do lixo, tem alertado a Câmara Municipal, há respostas nesse sentido, ou tem a mesma opinião que uns e que outros munícipes, que nos bairros está melhor e noutros está pior? Bom, o espaço público, como comecei por dizer,
vê-se movimentação, como se costuma dizer. Tivemos aí uns tempos em que nada se via e, portanto, vê-se um sinal claro de querer alterar o rumo das coisas. É verdade que alguns municípios se têm queixado. Obviamente nós queixamos-nos mais daquela que é a realidade à nossa porta, claro, e aquela que conhecemos melhor, não é? No entanto, eu reconheço que tem havido algum esforço. Nós temos estado atentos e temos colocado essas situações também em sede própria, em sede de reunião de Câmara, e uma coisa é certa, eles têm tentado diligenciar no sentido de colmatar essas falhas. Agora, a própria Câmara, como é muitas vezes elencado pelo Presidente, tem limitação em trabalhar por meios próprios e, portanto, a questão da contratação externa também houve aí recentemente houve aqui algum problema com a empresa e, portanto, tudo isso tem sido condicionantes, eu diria que são atenuantes para não termos neste momento, se calhar, uma cidade decorrido este tempo mais limpa do que aquilo que efetivamente temos. Portanto, no que nos compete a nós temos estado vigilantes e atentos, temos levado as preocupações dos municípios que nos têm feito chegar a essas preocupações a sede própria e sentimos que da parte do Executivo tem havido um empenho bastante grande na resolução. De facto, a resolução não é aquela que todos nós queríamos neste momento e o próprio Presidente também já reconheceu que não é aquela que ele queria. Portanto, aquilo que nos compete é continuar a tentar rumar a uma situação que ponha de facto sinos onde deve estar. O que havia para fazer também era muito, Filipe. Permita-me que diga também, era muito o que havia para fazer. Também duas questões, porque como disse anteriormente, o tempo passa rápido. Também a questão, e alguns dirigentes também já manifestaram alguma preocupação nesse sentido, na questão do associativismo, da questão dos transportes. O Mais também tem estado atento a isso, também tem uma palavra a dizer sobre isso. Equaciona também aqui uma revisão da redução de custos se necessário? Relativamente à questão dos transportes dos clubes, das associações, os clubes. Bom, em relação a isso, eu acho que há aqui uma questão que convém trazer para a mesa, que é o comprometimento social das grandes empresas que temos aqui na zona. Foi levado à reunião de Câmara, até foi na última reunião de Câmara, que são 240 mil euros aquilo que a Galp decidiu atribuir, reduziu a verba. E, portanto, quando os seus lucros apresentados relativamente a 2025 e mesmo aquilo que já foi declarado em relação ao primeiro foi publicado em relação ao trimestre, revelam de facto um aumento dos dividendos brutal, diria eu. Portanto, aquilo que o Mais passou em sede de reunião de Câmara ao Executivo é que é necessário, de uma vez por todas, fincar pé com estas empresas. Nós não podemos ter no nosso território, e estamos a falar neste momento da única refinaria do país, não é? Nós não podemos ter no nosso território uma empresa com o arcabouço, digamos, da Galp, que depois não tem um investimento para com o tecido social e o associativismo da zona em conformidade com esses dividendos. Portanto, a esse respeito, nós temos uma posição bastante clara. Tem que haver um reforço destas verbas e esse reforço tem que sair, é verdade, do próprio Executivo, mas tem que ser acompanhado por estas empresas que aqui estão instaladas no nosso território. Não é? E a última questão, até para também darmos a oportunidade ao vereador de, no final, dizer, aliás, dar uma mensagem à população daquilo que entender. A minha última questão, e também vai na questão também da importância das empresas e naquilo que é a participação financeira das empresas ao município, mas neste caso em particular aos bombeiros. Normalmente durante a campanha eleitoral todos os partidos e neste caso o movimento, toda a gente fala dos bombeiros, toda a gente vem visitar os bombeiros, toda a gente fica muito preocupada com os bombeiros e passadas eleições já ninguém se preocupa com os bombeiros nem ninguém fala nos bombeiros.
e muito rapidamente. Se formos comparar aquilo que são as condições ou aquilo que é a transferência de verbas, tanto do ponto de vista local, da Câmara Municipal, como do Estado, e se formos comparar, por exemplo, com os bombeiros de Grândola, que recebem da Câmara Municipal 612 ou 618 mil euros, e os bombeiros recinos recebem 118 ou 120 também, e penso, não sei, que tiveram um aumento este ano já com este executivo, também é um facto, mas estamos muito longe daquilo que é as necessidades da Associação dos Bombeiros de Sines, e se formos comparar, neste caso os bombeiros de Grândola é que estão bem, não são os nossos neste caso, não há comparação do perigo, né, e das empresas com risco elevado que o Concelho de Sines tem com o Concelho de Grândola. E podemos dar também o exemplo do Concelho de Odmira, né? Que também tem um subsídio, de certa forma, significativo por parte da Câmara Municipal, e não tem a indústria que nós temos. Neste caso em concreto, os bombeiros podem contar com o mais para fazer a diferença durante este mandato, para se tentar que os bombeiros tenham aqui outra importância, e que a Câmara, que as empresas olhem para os bombeiros durante 4 anos e não só daqui a 4 quando houver eleições? Bem, Filipe, em relação a essa questão, é uma questão que a mim é particularmente cara, até pelas vicissitudes da profissão. Eu trabalho muito diretamente com bombeiros e sei perfeitamente as dificuldades que existem sempre, desde há anos, não é um problema recente. Concretamente, entrando nessa análise, muitas vezes as empresas escudam-se no facto de ter os seus próprios planos de emergência internos. O que é facto é que as empresas não podem ser dissociadas do território onde estão instaladas. Efetivamente... Deixa-me só interromper depois uma coisa, mas à primeira ocorrência, o primeiro número para onde eles ligam é para os bombeiros. Ora, cá está. Porquê? Porque se aquilo que se passa falamos de indústria pesada, se aquilo que se passa numa destas fábricas de extravasar o limite, digamos, da fábrica, aí valha-nos Deus, e aí já precisamos dos bombeiros. Já aconteceu várias vezes ao longo destes anos. Exatamente, factualmente, e respondendo concretamente à pergunta colocada, sim, o mais pugnará sempre por haver um reforço destas verbas junto, no caso do Executivo, de transferência de verbas da Câmara para os bombeiros, e também na reivindicação junto destas empresas, como aqui foi dito, de um maior apoio à Associação de Bombeiros, Jorge, pela preponderância que ela tem no nosso terreno. Vereador. Com o tempo que me resta, eu lanço aqui alguns minutos para o Jorge dizer aquilo que entende, mas lanço aqui o mote. De tudo aquilo que falámos aqui, eu compreendo que 6 meses são pouco tempo, há estratégias, há formas de fazer oposição. O mais não tem aqui algum receio de ser absorvido, porque é natural que quem está no poder tem alguma vantagem. O mais, enquanto oposição, não sente necessidade de marcar a agenda política, de criar factos políticos. Eu tenho criticado toda a oposição que tem surgido aqui, porque acho que tem havido pouca oposição. E o pouca oposição é no sentido positivo. Governa-se melhor quanto melhor for a oposição àquilo que nós fazemos. É assim na nossa vida, é assim na política. O mais não tem aqui algum receio de poder ser absorvido pelo poder, se não marcar aqui o ritmo da oposição, se não mostrar aquilo que os separa, se não chamar a si e se hastear as bandeiras que marcaram o que foi a vossa campanha. Bem, eu vou ser muito objetivo nessa resposta. O mais fará questão de marcar a agenda política quando os temas assim o justificarem. Neste momento, volto a dizer, não existe matéria, de facto, na governação da CDU suficientemente assinalável para que possamos começar a abanar as bandeiras, parafraseando aquilo que foi dito. Haverá certamente, e a BF textos, começarão a surgir as situações em que efetivamente a oposição se fará sentir de uma outra forma e que efetivamente nós vamos tentar levar aquilo que foi o nosso programa para cima da mesa e criar alternativas em relação àqueles assuntos que possam ter maior dissidência política, digamos assim. No entanto, esse risco de absorção só virá a ocorrer, ou consumar-se, diria eu, se efetivamente nós nos alinhássemos com a CDU, que eu penso que está longe de vir a acontecer. Bem, numa reta final, e também, de certa forma, colocámos a questão aos outros vereadores, podemos contar com uma candidatura do vereador nas próximas eleições,
Ou o futuro só a Deus pertence? É muito precoce para falarmos sobre isso, não excluo nem admito essa possibilidade. A seu tempo daremos sinais de, efetivamente, quem é que poderá ser o candidato a 2029. Estamos em 2026, aquilo que podemos portanto... contar é que o vereador durante 4 anos vai estar ao lado da população naquilo que é isso é o meu compromisso, os vossos com a entendimentos população, e as vossas ideias. Esse é o meu compromisso com a população e com o próprio movimento. Eu disponibilizei-me para desempenhar as funções que atualmente desempenho, falo-ei com um sentido de responsabilidade e de uma forma muito consciente e suficientemente próxima da população, pelo conhecimento que tenho também do território e da população em si, e portanto os sinienses e os porto-covenses com isso podem contar. Como eventual candidatura, o futuro só Deus pertence. Dirá. Ainda temos 2 minutos. E até lá possivelmente vamos falar mais vezes, portanto... Sim, vamos falar mais. 2 minutos, ao fim e ao cabo estava na continuação dessa mensagem, mas tem 2 minutos para transmitir lá para casa, não é? Para quem nos acompanha, aquilo que entender. Eu terminaria por onde comecei, ou seja, eu acho que é importante neste momento fazer este balanço sob 2 pontos de vista. Primeiro perceber que de facto houve aqui uma mudança clara de ciclo político e que a orientação política que nos conduz neste momento é completamente distinta daquela que vinha a ser praticada nos últimos 12 anos. Naquilo que nos compete a nós diretamente, volto a frisar aquilo que já disse, há temas muito sensíveis e dos quais nós não abdicamos. Quando começarmos a debater de uma vez por todas as questões ligadas à habitação, o mais pugnará sempre por uma solução e por levar ao limite tudo o que seja do âmbito das competências municipais, soluções para a habitação em si. O espaço público o mesmo, já disse, vai continuar a ser uma das nossas bandeiras. Nós vamos estar muito atentos à questão de como é gerido o espaço público e a manutenção do espaço público, e não falámos aqui, mas a questão da mobilidade, porque Sines vai se comprometer, vai estar bastante comprometido sob o ponto de vista da mobilidade, porque estas pessoas que vêm para cá vão trazer veículos e, portanto, temos uma cidade que não está preparada para receber um aumento significativo de, sejam motas, carros ou o que é que aí venha. E temos outro problema, temos uma cidade que não promove a mobilidade suave, portanto, não vamos querer inibir as pessoas de utilizarem o carro sem dar uma alternativa. Portanto, eu penso que aquela obra cujo concurso foi lançado da terceira fase da Estrada da Floresta poderá minorar pelo menos aquele trajeto e dignificar, no fundo, a ligação da cidade aos grandes espaços comerciais, mas existe, por exemplo, no próprio centro da cidade um grave problema de estacionamento e um grave problema de circulação rodoviária, portanto não é fácil andar de carro em Sines, e eu diria que isso é um tema que, sob o ponto de vista político e da execução de políticas públicas, tem que ser trazido também para cima da mesa e tem que ser devidamente debatido. Sim, senhor. E pronto. Para já, até à próxima. Muito naturalmente que tínhamos mais temas e mais assuntos para falar, mas eles surgirão atempadamente. A única certeza que ficou deste conjunto de entrevistas é que o tempo é pouco. Exatamente. Mas como eu disse também anteriormente e também aos outros vereadores, é um até breve, vamos ter naturalmente a oportunidade para conversar mais vezes e também é um gosto sempre ter o vereador aqui connosco para conversar, e por isso terminamos com uma mensagem lá para casa também, que é um até breve, e obrigado a todos que nos acompanharam nesta conversa. Pronto, muito obrigado. Por fim, também agradeço a vossa disponibilidade e reitero também a minha disponibilidade para com a Rádio Sines, e é sempre um gosto vir aqui, e até breve. Muito obrigado, até breve.